Começa agora o único, o delirante, o inigualável, o maravilhoso Delírios Astrológicos Podcast com Gilvan Villa, Marcos Teixeira, Dani Carter e Andrelli Barros. Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite! Olá! Olá, pessoal! Olá, gente! Boa noite! Como vocês estão nessa noite maravilhosa? Com frio! Enquadrada. Também! Literalmente com frio! Tamo junto, Dani! Mas estamos felizes hoje, não estamos? Mas estamos felizes hoje porque a gente tem uma convidada ultra mega especial. Oi! Olha que é ultra mega especial com o Estélio em Leão, você sabe que é perigoso, né? Aqui eu e a Dani temos ascendente em Leão, a gente entende. Entende mesmo. Hoje a nossa convidada é a Nemi, né? Da Nemi Astrologia. Nemi. Enfim, a gente vai falar Nemi. Pode falar, Nemi, não tem problema não, eu respondo. Essa foi uma pergunta muito discutida antes. Foi mesmo. Chamava. Como chamaremos você? Gente, a gente mal começou o episódio, já tá fazendo bullying com a convidada. Como assim? Tá forte. Pra ela se enturmar, entendeu? Pra ela não se sentir. Depois desse podcast eu vou ver se eu vou mandar a caixinha pra terapia aí pra vocês. Aqui é tudo doido. Vamos começar perguntando, né, pra Nemi como que foi que ela começou, que ela entrou, que ela descobriu astróloga, essas coisas que a gente é curioso. Muito. Curioso da crônica, Acho que como, sei lá, quase 90% das pessoas que entram para astrologia sempre tiveram uma certa curiosidade, né? Então, sempre li aquela coisa, a gente começa por horóscopo, aí você fica com aquele pé um pouco aqui, um pouco lá, tem coisas que batem, tem coisas que você acha bobagem. E as coisas que batem começam a acender uma luzinha, você diz, não, peraí, mas tem alguma coisa aqui, né? Eu sempre gostei muito, eu sempre li muito, desde de pirralha, assim. Nunca na minha vida, nem nos meus sonhos mais doidos, eu imaginei que eu fosse trabalhar com astrologia, né? Então, eu sou formada em comunicação e marketing, né? Eu sou gaúcha, né? Então, gaúcha. A maioria aqui já perdi meus tus pelo caminho, mas, né? E aí, faculdade, fiz pós, trabalhei, morei muito tempo fora, né? Eu sempre trabalhei no corporativo e sempre meio que foi hobby, assim. Eu estudava, óbvio, olhava meu mapa, queria descobrir, né? Eu sempre gostei muito dessa visão mais preditiva do que necessariamente a psicológica. E aí eu voltei pro Brasil, então aquela coisa bem clássica, né? Trabalho multinacional, terninho, crachá, né? Blá, blá, blá. Eu acho que você já falou nos seus stories também, né? Morou em Londres? Morei de 2003 até 2010. Eu voltei pro Brasil. Aí trabalhei numa multinacional de tecnologia, né? Trabalhei numa outra empresa que era totalmente brasileira também, na área de arquitetura, mas sempre na parte de comunicação e marketing. É aquela coisa, eu sempre gostei muito de comunicação, mas não na parte mercadológica, sabe? De venda, e eu sempre curti muito a questão, cara, filosófica mesmo, a questão da propaganda, sabe? Então eu pirava muito nisso. Eu sempre gostei muito de semiótica, então quando eu tive semiótica na faculdade... Semiótica, eu já tava falando disso. Cara, é uma viagem, porque daí eu olhava pra astrologia e eu falava, caraca, meu, isso aqui é semiótica pura, né? E aí eu comecei realmente a mergulhar fundo, sabe? Sair daquela superficialidade, né? Que é só, o signo solar é só isso, todo leonino é isso, todo taurino é morto de fome, né? A Andrelli tem lua e ela Por isso que tem lua em touro. Ela é. Sim, minha filha é taurina, tá? A Andrelli, toda vez que a gente vai conversar com ela tá comendo alguma coisa. Tô cozinhando. Eu não tô comendo nada agora. Nesses 5 minutos eu não tô comendo nada, né? E hoje não tô nem bebendo. Daí eu fui aprofundando, aí eu fiz cursos, né, e eu sempre gostei de fazer curso com professores diferentes, porque a astrologia é uma arte interpretativa, então eu gosto de ver a visão diferente, né, que as pessoas têm, como interpretam, como olham. E eu fui fazendo, estudando um pouquinho mais da clássica, né, principalmente que teve
Vival, com o projeto High Sight, né, que o Robert Heineken criou. E aí vem muita técnica preditiva que é muito legal, sabe? Que você olha e você diz, cara, é meio que um ponteirinho, assim, é um reloginho. Claro que tem conceitos, né, amplos, assim, a gente vai vendo o direcionamento de acordo com o contexto de vida. Aí eu comecei a pirar naquilo, né? Tipo, exatamente isso que me pira. aí o que acontece? O hobby foi crescendo, né? Vai crescendo, vai assim tomando conta da sua vida. Eu tava trabalhando no projeto da Copa do Mundo, né? Fiz a Copa e tal. A Copa de quando? 2014. 14, tá. Aí eu já tava assim, eu meio que brincava, né? Mas ainda trabalhando e nunca na minha cabeça. Aí eu tava com um contrato, pra assinar um contrato, né? Pra um outro trabalho. Eu engravidei. Aí eu falei, cara, tipo, eu ia ter muita viagem e eu não ia, né? Já tava meio que... Eu sempre viajei muito a trabalho, que por um lado é muito bom, mas cansa muito, né? Aí eu falei, tá, vamos tirar um período sabático ali durante a gravidez pra ter uma gravidez tranquila, e foi maravilhoso, sabe? Aquela gravidez meditando, lendo. Aí eu disse assim, quer saber? Agora eu vou mergulhar em tudo que eu sempre quis estudar e eu nunca tinha tempo, né? Uma quarentena própria, né? A gente te entende. Aí eu tava na gravidez, eu estudei muito tempo no Kabbalah Center, né? Que era a parte mais cabalística mesmo da astrologia. Aqui no Brasil? Aqui em São Paulo, né? E aí... Legal. Eu fiz uns cursinhos rápidos em Londres, mas assim, não tinha essa questão... tudo muito rápido, né? E porque o ritmo de vida também nem entrava tanto, assim. Aí ali foi quando eu fiz com mais calma, sabe? Com aquela coisa assim, tipo, eu tô fazendo só isso, então deixa eu mergulhar, né? E eu lembro que eu já tava com um barrigão, assim, sabe? 8 meses, assim, que eu falei, meu Deus, a criança vai parir numa sala do Kabbalah Center. Aí, foi muito legal, porque aí eu tive a minha filha e tal, tava amamentando e eu não queria parar, né? Aí eles tinham alguns módulos online naquela época e eu tinha tipo um tutor pra mim, sabe? E foi muito legal, assim. Então eu tive essa fase, aprendi muito. Aí começou a grande crise, né? Da pessoal, tipo, eu não quero mais voltar pro corporativo. Aí aquela crise que a gente tava conversando antes, tipo, se assumir astrólogo, né? Porque eu pensava assim, cara, eu tenho que estar muito certa disso. Eu já tava com, né, mais de 30. E é uma virada muito diferente. E como eu falei, na minha vida, eu nunca tive contato com ninguém dessa área. Eu não tinha ninguém nem pra conversar, sabe? Saber como era, né? A vantagem de estudar junto é isso. E aí você me questiona assim, nossa, eu acho, será que vai dar certo? Você fica, né, tipo, será que vai dar certo? Nossa, será que eu tô fazendo, tipo, tô tomando uma decisão muito errada na minha vida que depois eu não vou conseguir voltar atrás? Por quê? Porque a partir do momento que você se coloca, né, dependendo da empresa, faz uma pesquisa ali, sei lá, se a pessoa vai ver, ou sei lá, o RH vai ver, né, a astrologia, mas, poxa, essa menina é o que, afinal, né? Mas aí o negócio foi girando, quando eu vi, é meio que a vida faz a escolha por você, né? Tem horas na vida em que a gente acha que a gente tá no comando e as coisas, elas vão se direcionando. Mas que às vezes a gente fica ali meio que nesse medo de fazer a decisão, e vem e foi. É aquela questão que a gente sempre põe, né? É a questão do livre-arbítrio versus astrologia, né? Exatamente. A história da Nemi parece muito com a minha, porque, tipo, carreira de mais de 15 anos na moda, eu larguei tudo e tô perdida e tô seguindo a astrologia. Mas, assim, eu sempre falo, a gente acha que a gente tá perdida, porque, como eu tava falando, eu sempre curtia muito essa parte da propaganda e da semiótica. E eu gostava muito do meu trabalho, adorava o que eu fazia, mas sempre tinha aquela sensação de falta, sabe? Aquela coisa tipo, mas não sei, não é bem isso. Tanto que eu aprofundei muito, né, na questão meio do céu, carreira, porque eu falava, cara, eu sou feliz, ok, eu tenho, graças a Deus, trabalhei em empresas bem bacanas, assim. Mas não sei, parece que falta alguma coisa. Só que eu não sabia o que era essa falta. Eu não sabia identificar. Eu olhava e falei, tá, mas falta o quê? Falta o quê, cacete, né? A minha carreira inteira tá sendo isso. Tipo, eu nunca fico em uma coisa só. E aí no meu mapa, quando você joga por signos inteiros, vai todo esse estélio, sai da 10 e vai pra 9, né? E daí todo mundo, é sempre assim, vai estudar, você gosta, né?
de filosofia. Eu falei, gosto, mas, isso como carreira não faz sentido. Aí depois a gente, né, você vai aprofundando, você tem muita questão da astrologia ali, né? Daí foi indo, assim, eu sempre falo, a gente acha que a gente tá perdido, mas a vida vai nos colocando, né, no passo que a gente vai desenvolvendo. E o retorno de notas é muito importante pra isso também, lá por volta dos 36, 37 anos, né? Tá falando comigo, eu vou morrer. Morre não, amor. Sobreviva. Marte vai ativar meu nodo. Agora em março. É um momento forte de calibramento. Um momento forte de calibramento, que foi a hora que, tipo, já tava assim, girando, e eu falei, o que eu tô fingindo que não tá acontecendo, né? E meio que deixei, e tá sendo ótimo, assim, O sabe? retorno do meu nodo tá chegando. Aquela velha história, né? Pra frente vamos. Fala-se muito dessa fase de vida, né? Dessa questão dos nodos e acho que é o trígono com Urano. E aí fala que mostra muito essa virada, né? Sim, o trígono de Urano, né? É engraçado que faz sentido também, é próximo, né? É próximo, é mais ou menos esse 36, 37. Isso, é. Então, gente, eu faço 36 agora em setembro, é por isso que eu tô com medo. O livro Ciclos Astrológicos, né? Evolutivos. Ai, meu Deus, eu vou morrer. A gente já sabe até o livro que a pessoa tá lendo. E você comentou que você partiu então para tradicional porque a parte preditiva, né? Que assim, quando me perguntam, né? Quando me falam, você trabalha só com a tradicional. Eu não sou astróloga tradicional. Por quê? Porque eu uso, primeiro que eu uso os geracionais, né? Então, já não cabe. Eu estudo e eu vejo que funciona, né? Então, eu não gosto de colocar em caixinhas, assim. Mas eu gosto muito de técnica preditiva que é mais tradicional. Por exemplo, eu uso profecção, eu uso firdária, né? Então, eu gosto dessas técnicas que vêm. Eu fiz o curso de helenística do Chris Brennan, que foi excelente, assim. E eu acho que você começa a entender realmente da onde que vem as coisas, que não é do nada, né? Tem um fundamento pra tudo, assim. Então, isso que eu gostei. Eu fui vendo, então isso aqui tem uma linha de raciocínio, né? Não é tão subjetivo quando a gente acha que é. Mas eu não diria que eu sou, tipo, você é astróloga clássica. Não, eu sou, assim, eu aprendo as técnicas, né? Eu vejo técnicas ali e eu vejo a prática. Isso aqui eu consigo, né, ver funcionar. E assim, tem outra coisa, não quer dizer que as que eu uso são as únicas certas, porque eu sempre falo, depende muito do mercúrio da pessoa, né? Como eu decodifico a informação, como eu passo pra frente. O mercúrio do astrólogo. E de quem tá fazendo com você, né? Porque às vezes a maneira como eu me expresso, como eu passo a informação é uma. E é de um jeito. Então, de repente, uma pessoa que tem o mercúrio, sei lá, totalmente diferente do meu, em peixes, ela vai ter uma outra maneira de falar. O seu é em virgem também? Não, o meu é em leão. Se fosse em virgem aí... Olha, os meus posicionamentos é assim, na dúvida tá em leão. Porque eu só tenho Marte em câncer, né? O resto é Saturno em virgem. Eu tenho Saturno em virgem, é verdade. Tem um amigo nosso também que tem o Stellium só em um signo. É praticamente um signo só. Não, é o Stellium dividido em 2 signos, né? Tudo ali. E quais são essas? Então, além da tradicional, você trabalha com quais outras vertentes? Então, assim, o que eu posso te falar? Eu uso, por exemplo, para técnica, o que eu faço é o mapa do ano, né? Que eu falo. Eu não gosto de chamar de Revolução Solar porque eu uso outras técnicas além da Revolução Solar. Então, a Revolução Solar ela é uma técnica, ela é a mais divulgada, é a mais falada, é a mais popular. Por exemplo, eu gosto de cruzar técnicas. Então, eu primeiro vejo o trânsito para ver o que gatilho que está acontecendo naquela promessa que é o mapa da pessoa, né? Tem alguma coisa estimulando? Ok, tem aqui. Aí eu vou para progressões, eu cruzo com a profecção, né? E aí eu vejo a revolução solar. Eu gosto de ver a firdária para ver qual é o ciclo que a pessoa está passando, né? Então, a gente vai cruzando no sentido assim, se uma coisa aparece nos trânsitos, aparece uma profecção. Aparece depois nas progressões, né? Poxa, já são 3 técnicas que o negócio tá ali, tipo, sabe? Tocando. É muito pouco provável que aquilo ali não vai se manifestar, entendeu? Às vezes, por exemplo, a gente espera muito de um trânsito, né? E às vezes aquele planetinha não tá estimulado naquele ano, né? Na Revolução Solar ele tá lá num lugar meio que nada a ver, assim, sem fazer muito aspecto, né?
ele não tá em nenhum ciclo maior, ele não é o comando do ano, né, por profecção. Então, às vezes, a gente fica ali esperando um monte e não acontece nada. Por quê? Porque você só tá olhando aquela técnica de trânsitos, né? Então, eu sempre gosto de cruzar com outras. Essas são as que eu uso hoje, que eu estudei e eu consigo, sabe, eu consigo trabalhar com elas, Aposto né? que a mais esperada é a Tem Vênus. outras, né? Tem várias outras. Aposto que a que as pessoas colocam expectativa é a Vênus, né? Vamos ganhar dinheiro e vamos amar. Você sabe que a questão de prosperidade, né, não é de Vênus, ela é de Júpiter. A gente acha que tem que ver Vênus, às vezes você tem que ver como que tá Júpiter, né? Porque a prosperidade ela é muito maior só do que, né, que dinheiro. Às vezes a pessoa ganha, sei lá, ganho 100 mil reais por mês. Nossa, sou o cara. Tá, mas eu gasto, sei lá, 150. Milhão. Então, né, a prosperidade ela é muito maior do que só o que você ganha, né? Então, eu tento estudar, ver o que funciona. Às vezes tem técnicas que numa primeira leitura, eu não, sabe, aquela coisa, nossa, eu não sei se eu vejo muito fundamento nisso, mas depois, por exemplo, progressões era uma coisa que eu demorei um pouquinho, porque a primeira vez que eu estudei, era muito a pauta assim, é um movimento mais interno, é a pessoa mudando. Eu tá bom, né? Não, sei lá, eu olhava aquilo e não ressonava muito comigo. E eu fiz um webinar com uma astróloga, que ela é canadense. Cara, ela tinha um outro olhar. E depois que eu fiz aquilo, eu comecei a olhar de outra maneira. Eu falei, nossa, aí eu comecei a encaixar as pecinhas, sabe? Não, cara, tem muito gatilho de acontecimento aqui. Aí você cruza com o seu mapa natal, né? Então, tanto a profecção como o mapa natal, quando tem, né, os ângulos ali apontando. Cara, e você vê, às vezes, por exemplo, um sol progredido, né, batendo num ponto específico. Às vezes, lá na primeira infância da pessoa, né? E você pergunta pra pessoa, olha, aconteceu alguma coisa, sei lá... Às vezes são coisas pesadas, né? Tipo, sei lá, um trauma, um abuso, alguma coisa assim. E é muito, muito louco, assim, que na maioria das vezes tem, né? Então, tem técnicas que às vezes a gente precisa de um pouquinho mais de olhar para ela, né? Estudar um pouquinho mais, né, também. E é o que eu falo, não é que exista a técnica mais perfeita. Cada pessoa usa a técnica que tem mais ressonância e que vê funcionar, né? Pode testar tudo que eu estudo, assim. Então, é o que eu falo. Às vezes eu deixo meio que de lado porque não tô conseguindo enxergar como que aquilo se manifesta na vida real e concreta, né? Depois de um tempo eu volto de novo e às vezes é porque você estudou também um pouquinho a mais e você tem, às vezes, uma outra visão sobre um aspecto também, né? E vai ajudando a esclarecer. Legal. E você... Ai, gente, vocês não têm nenhuma dúvida, não? Pergunta, Aí eu tô perguntando. Tô ouvindo, eu quero perguntar pra ela outra coisa. É engraçado Eu tô me segurando pra interromper. Eu sou dona. É engraçado que eu e o Giovanni tem estudado bastante essa questão justamente da preditiva, né? E basicamente você falou que a gente estava colocando hoje. Eu estava aqui batendo a cabeça com a tradicional, hoje, né? com a moderna, e fazendo a Revolução Solar, nada funcionar, que eu botei sistema de casa cheia, usei a profecção, tudo funcionou. Eu falei, gente do céu. De casa inteira, né? Cara, signos inteiros é o divisor de águas, né? Eu falo pra todo mundo, ninguém tá Mas no mapa natal eu não vejo aplicação. No meu, assim, eu vejo mais o Plácido. Tu faz essa diferenciação, mapa natal e mapa preditivo? Então, mas a questão... Ou tu usa no mapa natal também? Eu uso no mapa natal também. Eu vejo muito assim como... sabe uma cebola? Que você tem mais uma camada para te ajudar na interpretação. É que ou uma é certa ou a outra não é. Então, os signos inteiros ajudam muito quando você tem essa visão de direcionamento, sabe? Mas, por exemplo... sabe? A linha de raciocínio. Dando um exemplo, assim, né? O que eu vejo no meu mapa natal, assim, né? Pelo método de signos inteiros, eu teria casa 10 em touro, sabe? Eu sou professora de educação física, eu gosto de falar, de comunicar. Então, toda a minha vida tá voltada pra comunicação. Até porque eu sou geminiana, né? Sim. E, então, eu não vejo, assim, sabe? A aplicabilidade daquele touro estar na casa 10, por exemplo. Onde é que tá e sua outras Vênus? Coisas, assim. Onde tá sua Vênus? A minha Vênus tá em Áries. Em Áries, tá. Porque assim, a questão da... A gente vê a questão da 10 como carreira, mas você tem que ver outras coisas também, né? Você vê a 6, você vê a 2. Sim, eu vejo o Sol. Eu olhando pro todo, assim, não faz sentido, sabe? Porque aí a minha casa 2 fica em Virgem, a minha casa 6 fica em... Não, Aquário.
Aquário? É Capricórnio, não sei. Capricórnio. Porque Capricórnio. Aquário é o regente, eu sou regente. Mas de qualquer jeito, a minha casa 6 é Capricórnio. Uma coisa muito importante quando a gente vai avaliar, por exemplo, carreira, que foi uma coisa que eu aprendi num curso de clássica, que eu nunca tinha visto, a importância do regente, do ascendente e do ascendente. Por quê? Porque o ascendente, ele é a nossa motivação primária. Então, eu lembro que nossa, muito tempo atrás, quando eu tava conversando com um menino que trabalhava comigo lá em Londres ainda, ele era indiano, e na Índia isso é muito forte, né? Eu falava essa questão, né, da carreira e tal, e ele falava, você tem que ver o ascendente e o regente do ascendente como que tá. E naquela época, como eu tinha só uma visão total da moderna, né, que é 10, eu falava, não faz sentido, então não tem muita bola, né? Eu lembro que ele falou isso, mas não tem muita bola. Muito tempo depois que eu fiz o curso, a primeira coisa que a gente aprendeu foi isso. Então tá. Aí quando você já tem mais conhecimento, né, que já tem uma bagagem, você vai entendendo, não, realmente, desenvolvendo ali. Então, por exemplo, você tem ascendente leão, é seu sol, né? Você falou que é geminiana, né? Foi você que falou que é geminiana? Sim. Às vezes pode ser isso. É claro, vai depender de outras coisas também, né? A posição, não só a posição do sol, da casa 10, a casa do regente da 10, geralmente pode ter uma correlação. O seu Marte era onde mesmo que você falou também? O Marte é na 7 em peixes. Que o seu Marte coordena. O seu Marte coordena, então, por exemplo, você pode ter uma questão de criatividade muito forte, né? Porque no ascendente em Leão, Sol em Gêmeos, e o direcionamento da regente do seu meio do céu tá lá. Se eu tiver que seguir alguma coisa fechada, não funciona. Eu tenho que estar criando, tenho que estar tirando o útero, como eu digo. Mas esse lance aí, vamos supor, pra mim eu já não vejo lógica porque, né? Excesso de virgem, whatever. Assim, eu tenho. Meu ascendente é grau crítica, 29. Então, minha casa 1 é inteira em virgem e não em leão, né? Então, essa coisa das casas inteiras, como é que faz? Meu sol é em Libra, mas também tá na 1. Porque, tipo, é o grau 1 de Libra. Eu sou filha de cúspides dos dois lados. Então, como é que funciona? Porque a Lua tá em virgem, Mercúrio tá em virgem, tá tudo em virgem. Mas você, assim, tem várias bafafás em relação a essa questão de cúspide, né? Se você tem o seu sol, sei lá, 29, você tem o seu sol 29. Tá entendeu? É o ascendente que é os 29. Desculpa, tá, o ascendente, vamos lá, o ascendente é 29 graus, engloba toda essa casa 1, que era qual signo mesmo? Desculpa, eu não lembro. Leão, tá. Aí, tudo que está em Leão está na casa 1, tá? Mas o que a gente tem que ver? Que quando a gente está olhando, a gente tem que olhar para o direcionamento. Para você entender essa 1, você vai olhar para onde está o seu sol. Que tá na 1 também. Pode estar na 1 se você é leonina? Não, mas não. O seu sol tá na 3. Pelas casas iguais, seria na 2. Na 3. Pelo plástico, 3. Na 3. Se for em casas iguais, vai pra 3. Como? Bom, tá. Porque assim, quando é signos inteiros, não é casas iguais, são signos inteiros. Casas iguais é outra técnica. Tá. Todo signo é a casa, porque era o sistema que eles usavam muito antigamente, né? Então, por exemplo, digamos você tem ascendente em Leão, né? Então você tem o Sol em Libra, o seu Sol tá na 3, certo? Por essa lógica. Então, todos os assuntos de Leão, eles são tratados através da questão libriana da 13. E depois você vai ter que olhar para onde para entender isso? Para sua Vênus. Pra você entender esse Sol, você vai ter que fazer uma bela costura no seu mapa, não é um posicionamento só. É a cadeia de dispositores, né? Tem que olhar. Exatamente, a cadeia de dispositores, que é muito importante, porque a gente fica olhando às vezes para uma posição, aí diz, eu não me vejo aqui. Mas claro, sei lá, o teu Sol tá em Libra, você tá olhando para ali e de repente a sua Vênus, sei lá, tá em Virgem. Nossa, é completamente diferente, né? Excepção mútua, Marte e Mercúrio. É tipo uma cooperação. Olha também. É uma cooperação, né? Depois tem outra, né, gente? Depende também. Tem muita coisa que eu brinco que só cai a ficha pra gente entender mesmo depois do retorno de Saturno. E digo mais, como uma pessoa velha, né? Principalmente depois dos 40, principalmente se você nasceu durante o dia, né? Que você entra numa fridária de Saturno. Nossa, cai umas fichas assim, às vezes cai umas bordoadas também. Aí você começa a entender algumas coisas. Ficha, né? Eu sinceramente só entendi Saturno no meu mapa quando eu fiz 40, assim, sabe? Eu falei, caraca, eu achava que era isso, agora meio que se manifestou e eu entendi. Porque, assim, depois de dezembro eu tava livre. Olha, quando você tá viva, você tá pra game, né? E aí é o seu jogo. Não é? o seu Mas eu achei que ela passou 30 anos, você me preocupa
preocupar com Saturno. Nossa senhora! De repente, vamos conversar com ele no 60, entendeu? Você começa o segundo ciclo daí, né? Agora, você teoricamente teria que ser uma pessoa mais madura, né? Fazer escolhas mais sensatas. Mas, gente... Vamos lá, vamos fazer escolhas sensatas, tá na hora. Mas assim, não é que tem um sistema, sabe, melhor ou pior. Porque assim, pra mim, o sistema de signos inteiros ajuda muito. Principalmente quando tem aquela tal da questão de signos interceptados. A gente pira muito. Eu tenho também. Aí eu ficava, nossa, buscava, e aí vai pra astrologia kármica, e Ah, eu não piro com eles estão em mim. Eles estão em mim, eu não vejo eles como fora de mim. Se você mudar o sistema de casas, se você usar, sei lá, você usa o Plácidos, mas aí depois você coloca no Alcabitos, aí depois você coloca no Porfírio, muda. Aí você vai ter outro sistema, outro eixo interceptado, né? Então, por signos inteiros, ajuda muito, principalmente quando você tá olhando uma questão mais de manifestação, tá? E não tanto na questão psicológica. Isso eu percebo mais também. Quando eu quero ver, poxa, vai ter um gatilho, de repente, de acontecimento, né? Pra eu ficar esperta, né? Sei lá, Marte entrando numa casa profectada, que já tem que usar signos inteiros mesmo, né? Ou na Revolução Solar também, né? Às vezes, como quando você usa os signos inteiros, às vezes as casas se ajustam. E assim, eu sempre falo, a astrologia, ela é testável, né? Nem sei se tem essa palavra, mas ela é testável. Você pode ver, calcular o seu mapa do ano, por exemplo, né? Calcula aí com as técnicas e vai pegando ali, quando você percebe que vai ter, um planeta, um ponto muito importante, batendo em algo que tem muita coisa. E observa a sua vida, né? O problema é que a gente vive muito num modus operandi. Então a gente, né, deixa a vida me levar e tudo é coincidência. Cara, quando você vai pegando, principalmente com essas técnicas, profecção, progressão em conjunto, é muito, muito reloginho, assim, né? Muito, muito engraçado. Eu digo, né, os ciclos, eles marcam as colheitas, né? A gente é livre pra plantar, mas colher a gente vai. Exatamente. Ponto. Você até já entrou um pouco no assunto, mas você acha que tem uma especificidade para cada tipo de astrologia? Então você falou assim, da técnica sim, né? Mas o sistema de casa e tal, mas você usa tipo não sei, a védica, kármica. Olha, assim, exemplo, se uma pessoa vem me falar, é que eu não faço mais leitura kármica, tá? Mas antigamente, né? A pessoa acredita em reencarnação, ela acredita em karma, né, em vidas passadas, você pode fazer uma leitura kármica. Que é complicado quando a pessoa não acredita, né? Então tudo depende do objetivo da leitura, tá? Por exemplo, essa briguinha que tem com a astrologia védica, né, com o sistema sideral e tropical. Eu nunca entendi isso, gente. Eu não sei de onde que vem esse... Porque pra mim é a mesma coisa que você ficar brigando e dizer que o sistema imperial mede melhor do que o sistema métrico. Então, é uma maneira de medir o tempo, né? A astrologia é a medição da qualidade do tempo. Então, eu não vejo muito, assim, são sistemas diferentes para fazer uma leitura. Assim, se você gosta da Védica, se você gosta do sistema sideral, e é muito legal, a Védica tem muita coisa preditiva que eu gosto, né? Porque, assim, tem que entender o contexto, é todo filosófico, né? Pra você mergulhar na Védica. Eu gosto muito da tropical porque eu vivo no Ocidente, né? A clássica eu gosto porque eu acho ela muito, assim, tangível no sentido de técnica, sabe? Eu vejo o direcionamento e a manifestação, sabe? Claro que a gente lê os textos clássicos, assim, a gente fica, meu Deus do céu, né? Tudo parece que você vai morrer amanhã. Mas a gente tem... Eu tinha um professor... Esse é o medo, né? O pessoal começa a ler a tropical e fala assim, vai morrer, você não pode atravessar a rua hoje. Então. E eu lembro que eu tinha um professor... com fatalismo, fica doido. Então. Mas é que, primeiro, a gente tem que entender um contexto de vida, né? A vida era bem mais preto no branco antigamente do que hoje, né? A pessoa cortava o dedo, ela morria, né? E também, lembro que tinha um professor de cursinho, né? Quem é daí do sul, do Mauá, ele dava, eu não lembro o nome dele, acho que era o Carvalho, que dava biologia. Ele dava uns exemplos esbuchos, assim, sabe? Uma coisa que aí todo mundo gritava, até parece, né? Ele sempre falava, gente, eu tô exagerando, que é pra vocês entenderem. Eu percebo muito nos textos clássicos, às vezes isso. Acho que tinha, tipo, o pior cenário possível, mas pra você entender um conceito. Não que necessariamente aquilo que vai acontecer, entendeu? Então eu acho que é mais ou menos isso. Claro que tem as modulações, né? Tipo, não é que vai ser sempre... Saturno não é sempre o pior, né, cenário.
Vejo pessoas com Saturno muito bem posicionado, que são pessoas que chegam no topo. Por quê? Porque tem realmente aquela questão saturnina, né? Constância, perseverança, vai lá e conquista, né? Porque Saturno, ele tem a questão da recompensa para o trabalho árduo, né? E principalmente a longo prazo. Você entrou no outro ponto que é discussão meio que recorrente. E como a gente ainda é estudante, então a gente vai abusar um pouquinho. Somos todos estudantes. Que você comentou de Saturno bem posicionado. Daí entra na questão de que na tradicional tem a questão das palavras, né? Da dignidade, benéficos, maléficos. E você consegue traduzir isso pra gente entender melhor? Sim, assim, Saturno e Marte, eles são... Saturno é o grande maléfico, Marte é o pequeno maléfico, né? Primeiro, a gente tem que entender que, assim, os caras estavam lá olhando pro céu. Tem pipoca pra se distrair. Então, quando você olha pro céu, eles são 2 pontos meio que vermelhos, alaranjados, né? Então, já tem essa questão... Imagina você olhar 2 bolitas ali. Enquanto Vênus e Júpiter, que são, né, os 2 benéficos, eles são super brilhantes e super brancos. A visibilidade, né, a questão de você ter a luz visível era muito importante na análise. Por quê? Porque dava mais peso para as coisas. Peso não no sentido ruim ou bom, né? Mas de realmente, assim, propriedade, digamos, prioridade. E se você for analisar, por exemplo, quando você estuda lá bem na base, né, da astrologia, as qualidades, né, primárias ou primordiais, Saturno, né? Então ele tem aquela questão de ser o último planeta visível a olho nu. Então ele já tinha essa questão do limite da nossa consciência, do que a gente enxerga ali, né? Da realidade visível. E ele é distante, então ele não tem vida, ele é seco e frio, né? Então ele é da aversão à vida. Então por isso a natureza maléfica é que é um termo pesado, né? Parece que só vem desgraça. Porque é contrário à vida. Que a gente fica com medo. Não, mas então, é aquela velha história do meu professor, tô exagerando que é pra você entender. Porque é contrário à vida, né? Então você vai, por exemplo, a natureza de Marte, ela tem uma questão bem mais impositiva, né? Marte está muito ligada às questões bélicas, né? Armas. A gente analisa a primordial, então é quente, é seco, né? Então também é contrário à vida. Enquanto Júpiter e Vênus, eles já têm outra natureza mais benéfica, né? Que nos proporciona mais. Então a gente tem que estudar lá aquela base para entender realmente de onde que vem a questão conceitual. E aí as dignidades, aí você vai para o sistema de regência, que é uma simetria, né? Então, é que agora não tem como mostrar, né? Mas, por exemplo, Saturno, né? Que Saturno, ele tá no topo ali, junto com Capricórnio e Aquário. E em oposição, né? Você tem daí os 2 luminares. Então, você tem a Lua e o Sol. Aí você vai, de paralelo, assim, né? Preenchendo os mais próximos, né? De acordo com a ordem caldaica. Então você vai preenchendo ali. Então depois de Saturno vem quem? Vem Júpiter, né? E você vai indo, e aí é meio que espelhado. Então a questão da regência, ela é um sistema hermético fechado. Por isso que tem a questão, né, da grande discussão que a gente não pode ficar jogando coisa ali dentro. Porque tem uma lógica. Então se você ficar colocando tudo que você descobre, agora eu descobri, sei lá, planeta XPTO Dark Vader, eu vou colocar lá. Então acaba confundindo uma coisa que tinha uma lógica, um fundamento. Porque quando você estuda os geracionais, muito das questões foram, digamos, um chupex, né? dos tradicionais. Por exemplo, Plutão e tem muita coisa de Saturno, tem muita coisa de Marte. Mas eu gosto dos geracionais, mas eu uso dentro de um contexto, né? Por exemplo, no mapa individual, eu vejo se eles fazem algum ponto com planetas pessoais, para ver se aquilo ali faz sentido para aquele indivíduo. Simplesmente a gente faz parte daquela geração, né? Daquela leva de galera que nasceu com aquele posicionamento. Então, nessa questão de dignidade e debilidade, tem uma lógica, não é do nada, né? Então, por exemplo, Saturno, ele comanda Capricórnio, né? E ele comanda Aquário pela regência clássica. Então, ele vai ficar em exílio aonde? Nos signos que estão lá no outro lado. Então, numa oposição, né? Então, é em Câncer, né? E Leão. E aí a gente vai ter também uma outra, que é a questão da exaltação e da queda, né? Então ele se exalta em Libra, ele está em queda em Áries, né? Tem uma justificativa técnica, tá? Por exemplo, eu lembro disso porque teve uma discussão em sala de aula, né? Por que Vênus se exaltava em Peixes? E foi
um grande questionamento, né? Porque a justificativa, ela vinha sempre de uma ordem muito subjetiva, né? Ah, é porque peixes é o signo... Não é porque peixe é trouxa? Não tem nada a ver. Não, mas olha, não vamos levar para esse lado. Vamos levar para o lado construtivo. Ela adora fazer bullying com a gente. Mas assim, a questão... eu adoro bullying! A questão do romantismo, da criatividade, né? Da sensibilidade para o amor de Vênus, né? Aqui na realidade é porque a Vênus tá em queda, né? No signo oposto. Então, tem toda uma lógica, assim, sabe? Eu não vou dizer, é meio chato estudar essa parte, né? Porque a gente quer mais a parte interpretativa, né? E tal. Então, quando a gente vai ler, e principalmente quando a linguagem é muito seca e muito dura, né? Dos livros antigos lá, você vai ler Valens, né? Doroteus, nossa... Fica lá, pelo amor de Deus, gente, não dá pra fazer uma tecla SAP disso aqui. Mas tem um fundamento, tem uma lógica, sabe? Não é do nada, né? Porque na verdade a gente só recebe, a gente só vê tabelinha, né? A gente fala assim, mas como? Assim, não, mas ver na mandala é outro rolê. E assim, a gente estuda tudo isso, mas depois de um tempo é tipo, tá bom, tá exaltação, tá inquieta, tá bom, vai, segue o bonde, né? Também não dá pra ficar filosofando, né? Senão, nossa, você vai estar achando, né, coisa pra vida ali. Mas olha, eu vou te dizer, depois, bom, vocês estudam também, né, que nem eu, então chega uma hora que você já leu tanta coisa, e aí depois você lembra de alguma coisa. E aí, às vezes eu tô pensando assim, eu falei, caraca, eu já li isso em algum lugar. Você não sabe onde que tá, né? A mesma linha de raciocínio. Aí eu fico, agora eu não lembro nem aonde que foi, não sei, tipo, não anotei, aí eu fico com muita raiva. Né? Eu falei, cara, isso ia me ajudar agora a entender isso, né? Mas... Por que eu não anotei? Veio assim, né? Exatamente. E o pior é quando você anota e depois você não entende o que você anotou, que também acontece. A hora fazia muito sentido, né? E depois você vai ler. Eu tenho uns cadernos aqui bem, nossa, de muito tempo, assim, uns anos atrás. Tava lendo quando eu tava estudando os ciclos de Urano, né? Nossa, cabe muito reloginho, assim, na minha vida, em épocas de grandes mudanças, né? Tipo, fui pra Londres, voltei de Londres, saí da minha cidade natal, né? Que eu sou do interior do Rio Grande do Sul, fui morar em Porto Alegre. Então sempre tem marcos de realmente mudança de ambiente, de lugar, sabe? De pessoas na minha vida. Eu lembro que eu anotei uma baita de uma reflexão lá, tipo... Eu leio e eu, tipo, não entendo nada. Eu falei, meu Deus do céu, eu tava surtada. O que isso aqui quer dizer? As coisas da vida. Isso que eu tava falando pro pessoal. A Andrelli falou assim, alguma coisa... ela pergunta qual que é o meu ano de profecção esse ano mesmo. Daí eu falei, eu vou saber, André, não sei nem a cor da minha cueca hoje. Eu vou lembrar o que eu falei pro CEO dias atrás. Imagina. Aí tive que eu pesquisar tudo, né? Porque uma das técnicas que a gente eu escutei em algum lugar, num vídeo de YouTube, daí eu fui começar a procurar, até que eu entrei em contato com você também, das profecções. E das profecções, daí a Andrelli comentou da questão mensal, se tinha como fazer mensal. Daí eu falei, eu li num blog que a mensal tem uns 2 jeitos de fazer, que eu vi. Um eu faço, que é mais fácil, mas o outro tá lá. Procura. É que eu faço até mensal, mas eu não uso com a profecção só ela, eu uso junto com a Revolução Solar. Eu sei que tem, acho que até mais uma maneira de ver, sabe? Mas eu cruzo, né? Eu faço, tipo, sei lá, seria uma sinastria com os 2 mapas. E aí eu conto mensalmente a partir do ascendente da profecção. Legal. Que dá pra fazer isso, por exemplo, quem não usa a profecção pode fazer isso com o ascendente da Revolução Solar, né? Da contagem dos meses. Às vezes eu gosto de olhar os 2. E é muito engraçado, porque às vezes a gente diz, mas vai ser bem diferente. E quando você faz a contagem, as coisas se cruzam, sabe? Então dá pra ter, é o que eu falei, a astrologia dá pra testar, né? Mas o que eu prefiro? Eu gosto de ver o cruzamento e usar o ascendente da profecção andando, né? Junto com a Revolução Solar. E aí, dependendo do ano, porque assim, a vida, eu sempre falo, a gente tem uma visão meio hollywoodiana das coisas, né? Mas a gente sempre acha, nossa, esse ano, hein? É meu ano. Tem anos que não acontece nada, né? Você olha ali no mapa e você diz, Quando não acontece nada, é vantagem, né? Então. Pior é quando diz, não, é meu ano, e vem pedala Robinho atrás de pedala Robinho. Eu falei pra você, Marcos, isso foi pra Andrelli. Eu falei, tem ano que a gente não faz porra nenhuma, né? Pra mim, ontem, a gente conversou. O meu próximo, ascendente em touro. Meu próximo ascendente em touro, eu vou fazer nada, vou só comer e dormir.
Eu não vou falar, eu não quero dizer nada, né? Mas você falou, mas sua Vênus não era em Áries? Olha aí, ó. Quando vê, tu te engana, tu faz mais A coisa. dela, a minha é o verdade, pseudo confundi. Libra, porque essa porcaria de cuspe de comer minha Vênus em Libra. Agora tá Escorpião, mas é Libra, 28 de É Libra. verdade, esqueci. E Neme, você consegue ver, ou você acha eventos exatos em dias ou meses exatos, assim? Olha, Tá mês, falando isso pra jogar na Mega Sena? Também. olha, mês, teoricamente, pela técnica, você pode ver mês, você pode ver dia, você pode ver horário, porque você só vai fazendo a contagem, né? Eu vejo por mês, tá? Por quê? Primeiro porque eu não sei exatamente se aquele horário tá exato, né? Mas você pode ir contando, aí você vai contando por graus, né? Por exemplo, se a profecção é do seu... Você pode fazer isso também com a revolução solar, tá? Não só com a questão da profecção. Vai contando, por exemplo, tem 30 graus, são 30 dias. Então você vai contando grau. E dá um trabalhão e assim, eu não vejo, às vezes, essa especificidade. Então, às vezes é um tempinho antes, um tempinho depois, tá? Porque se você fala pra pessoa, olha, 29 de março... Meu Deus do céu, essa Vênus aqui vai fazer um belo de um trígono, hein? A pessoa vai... Aí você fala e a pessoa fica naquela expectativa. E às vezes pode ser simplesmente, sei lá, ela faz um acordo com alguém, né? Porque o conceito, ele é muito amplo, né? Então, é claro que principalmente quando a gente olha, principalmente no nosso mapa, a gente tem uma tendência a dar um floreado em tudo. Vamos falar só das coisas ruins pra se prevenir. A vida é muito mais arroz com feijão do que caviar, entendeu? Então pode ter anos que realmente vai significar algo, né? Mas nem sempre. E também depende das etapas da vida. Isso acontecendo, por exemplo, no mapa, às vezes, quando a pessoa ainda tá, sei lá, na adolescência, pode ser, sei lá, um namoro, né? Gostei daquele carinha ali. Quando você é mais velho, de repente pode significar uma relação, né? O início de uma relação com mais firmeza, mas você tá numa outra etapa da sua vida, né? O contexto é o... Tem as progressões também, né? Então eu gosto de ver por mês, assim, olha, esse mês cuida disso, tem aquilo, há uma possibilidade disso. Eu gosto de dar uma ordem mais ampla. Neme, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta sobre. Ontem, eu estava justamente fazendo uma profecção da minha irmã que está grávida. E aí identifiquei mais ou menos o que seria o evento do nascimento. Uhum. Só que eu fui fazer contagem, aí eu depois me toquei na questão que eu errei o mês por causa dessa questão que cai no início do signo da profecção. Eu contei de início da tenente, não bateu, mas da profecção bateu. Mas eu fiquei na dúvida assim, será que realmente a gente consegue achar o dia específico do nascimento? Olha, tem um monte de técnica que sim. Mas assim, que é tudo muito técnico, sabe? Contagem, realmente contar grau. Por exemplo, as questões mais amplas, né? Às vezes de gravidez, por exemplo, o Júpiter, né? Que é o que dá filhos, né? Às vezes ele tá passando no meio do céu, ele tá passando pelo ascendente. Ou tá numa conjunção com a Lua, com o regente da 5, né? Então, às vezes tem essas coisas mais amplas. Mas, teoricamente, sim, você poderia calcular. Aí também tem técnicas que dependem da precisão horária, né? E aí depende muito, porque geralmente os mapas eles são meio arredondados, né? Hoje em dia já tem já como é tudo com computador, já nasce, já coloca ali o que é realmente, né? Mas antigamente não, né? Mas tem algumas técnicas sim. Você pode, teoricamente, né, ver a posição da Lua, já ver se tem a promessa, né, dentro do mapa, dentro da Revolução Solar para aquele ano, né, já da gravidez, já do desenvolvimento, né? Aí você pode ir vendo. E o legal de uma gravidez é que, teoricamente, dá para você afunilar um pouquinho, né? Exato. Pra você não ficar calculando um evento que é tão amplo, né? Eu até achei muito, mas eu acho que eu simplesmente errei o mês que eu comecei a contar. Porque o resto, depois, quando eu acertei, bateu. E era o significador da casa 5, na casa 10, com todos os trânsitos ali, beleza. Bem pertinho do que é a previsão para nascer mesmo, né? Então, que já está confirmado de fato. Mas eu acho que eu errei, foi que eu me toquei, foi o início da onde é essa contagem, né? Agora, se vai dar certo, não sei. Ela, de fato... Teremos alguns meses. Eu falei pro Marcos, favorita a mensagem, põe na agenda. Bom que a gente não vai ter que esperar tanto, assim, né? Foi como você descobriu a linha de raciocínio, porque depois... Então. E tem outra coisa também. Às vezes, a gente, por exemplo, se você dá uma data exata, né? Sei lá, 29, né? Se acontecer no dia 27 ou no dia 28, não, errou. Não, né? Porque você tem uma orbe também. Por isso que tem que ser um pouquinho mais amplo, eu acho. E até dependendo, né? Até não gerar muita ansiedade, né? E a gente tem que cuidar disso também lendo o nosso mapa, né? Eu brinco, eu tava falando hoje com o atendimento que eu fiz,
Você começa a estudar e você vai ver trânsitos, né? E, nossa senhora, tem um mar de oposição no ascendente. Eu não vou sair de casa. Carro, imagina, vai que eu né, tem um acidente. Você começa a pirar demais na batatinha também, né? Tem que cuidar um pouquinho com essa obsessão, né? Cheguei nesse nível ainda, de piração. Que ponto é bom, né? Não, a gente cai nessas, assim. Às vezes isso aí, e assim, quando, né? Claro, é uma coisa mais, né, desafiadora. E quando é uma coisa boa, a gente tem também colocar uma lente de aumento ali. Aí vem, nossa senhora, meu Deus, vai ser o momento da minha vida, né? Aí não acontece nada. Aí você fica com aquela cara assim de cachorro, né, na chuva, assim, tipo, eu esperava tanto, não aconteceu nada. Eu sou apaixonada pelos trânsitos. Eu me sinto assim muito mais de ver assim como vai estar o meu humor, porque eu sei que dependendo se tá uma lua em quadratura com a minha lua, eu tô meio sem confiança, meio, né, vem aqueles medinhos, aquelas coisas que já tem dentro da gente que às vezes estão ocultas, né? Aí vem à tona. Eu noto muito isso, sabe? Então eu meio que já vou tentando preparar o meu humor, mas não necessariamente que vai acontecer algum evento catastrófico, né? Não, é que eu ia dizer, tudo depende de como você entra, né? É que eu sempre tive esse olhar de preditiva, né? Então eu já vou, o que vai acontecer? Por exemplo, se você olha os trânsitos, por exemplo, usando uma eletiva, né? Que é pra você calcular o melhor momento para algo. Adoro. Excelente! Não, é excelente, assim, tipo... Porque, assim, a vida não permite que a gente faça... Nossa, se eu pudesse fazer minha agenda só com eletiva, ia ser lindo, né? Mas você vai ter que viver a vida, né? Aquela Andrelli lá, quando a gente foi lançar o podcast, não, gente, só na lua crescente ou na cheia. Nada de lua minguante. Não, nada. Mercúrio retrógrado. Vamos. Mercúrio retrógrado. A gente gravou no Mercúrio retrógrado, a gente teve que regravar. Não, a ideia era fazer um teste, não era lançar ainda, então tá tudo certo. Então, veio de retrogradação, né? Engraçado que essa questão da retrogradação também, né? Tipo, quando as primeiras vezes que eu estudei, é uma debilidade, é sempre ruim, é sempre uma revisão, tudo vai dar errado e tal. E quando você pega uns textos, às vezes, mais antigos, eles têm uma outra visão, né? Porque o que acontece? Uma retrogradação é geralmente quando o planeta está muito próximo da Terra. Então, assim, imagina uma vela. Você tem uma vela ali em cima da mesa. Ok, ela tá lá, tá iluminando lá. Aí, de repente, você pega aquela vela que tava ali naquele lugar que ela sempre tá e que ela, né, não incomoda e tá tudo lindo, e coloca bem na ponta do seu nariz. Você vai sentir o calor, às vezes você vai sentir queimar, porque tá muito óbvio, né? Não é que é ruim, é que as coisas elas ficam muito óbvias. Então, tudo que tá naquele cenário, né, que pode vir à tona, ou que pode, né, te mostrar ali, tende a vir, né? E geralmente, quando é uma retrogradação, as coisas geralmente que não é nada é novidade, né? Às vezes são aqueles assuntos que, né, a gente já tá mastigando ali. Eu adoro. Mercúrio hoje em dia, pra mim, virou muito cultura pop. Eu nem ligo tanto, porque qualquer coisinha o povo começa, Mercúrio retrógrado. Virou cultura pop, perdeu o sentido. Eu adoro as retrogradações. Você sabe que eu acho que Mercúrio, a tal fama de Mercúrio retrógrado, eu brinco que é um marco meio que do renascimento, né, da astrologia, assim. Porque antes era só horóscopo de jornal, então era, vai lá, ninguém levava, né, mas também não era tanto assim. Mas como todo mundo começa a falar de Mercúrio retrógrado, já tem uma coisa mais técnica aí, né? E a partir daí, né, começou, tipo, né, a gente tá falando de coisas aqui que são estudar pra entender, né? A gente tá falando, de repente, quem tá escutando pode estar achando, nossa, do que essas criaturas estão falando, né? Profecção, que? Ascendente da profecção. Hoje tá técnico o bagulho, hoje tá profissa. Hoje tá, Mas, tipo, antigamente, nem ia ter essa possibilidade, né? Então, eu acho que Mercúrio retrógrado, assim, na questão de comunicação, que é uma questão mercuriana, né? É um marco pra astrologia, assim, as pessoas estarem discutindo e falando, e principalmente quem, né? Às vezes aquela pessoa que não acha a astrologia uma bobagem, acha que é tudo, né, invenção, mas usa piadinha, né? Os ateus, eu adoro escrever e esfregar na cara nos ateus quando acontece uma coisa assim. Viu? Falei? Me ouviu? Sei. Eu também. Aquela coisa, eu não quero dizer nada, eu avisei. Mas assim, os ateus dão mais crédito que os fanáticos, né? Não Quem é? tem alguma religião mais fanática, meu Deus do livre. Não te fala. mostra que funciona. Mas eu acho que é legal, que a gente sempre fala aqui, né? A gente tem que sempre conhecer aquilo que a gente não conhece, né? Então, quando a gente até coloca uns assuntos mais técnicos assim, é bom porque o que a gente começou, né, no início, né? Falou que o podcast que a gente colocou foi justamente com essa
a falta desse material em português, né? De uma maneira humorada e tal, mas também para jogar de vez em quando um pouco, tipo, olha, existe isso. Aí você, então vou pesquisar. Fazer bullying, que é bom também, bullying astrológico, a melhor parte. Mas eu vou pesquisar, né? Correr atrás, porque às vezes a gente fica só naquele arroz com feijão, uma leitura tradicional, não. É comum, né? O basiquinho ali, né? De estereótipo, mas só dos mesmos posicionamentos, às vezes só psicológica, um pouquinho de trânsito ali, e não aprofunda, não vai um pouco além. Não, eu acho super também, válido. É interessante também pra quem curte, né? Pegar aquela, existe isso, então vou atrás. Eu acho que quem gosta de astrologia, você gosta de saber mais ou menos, né, a visão, assim. Por exemplo, eu não tenho uma pegada tão assim, evolução espiritual, né, essa questão mais espiritualista. Por exemplo, tem uma linha que é evolutiva, né, que é do Jeff Green, que ele parte de um olhar para Plutão. É muito interessante. Interessante, assim. Eu nunca vi nada em português. Vou pesquisar. Nada em português. Mas, sabe, você... Assim, por mais que eu não tenha essa visão e que não seja, às vezes, um objetivo de leitura, é legal saber, né, que existe. E tinha, é que eu não achei mais esse vídeo, não sei nem se tá no YouTube, mas muito antigo dele, de 92. Ele tava num seminário que ele tava fazendo, né? Aí ele tava explicando a questão de Aquário, né? Quando Saturno e tal, e falando de Plutão, né? O Plutão entrar em Aquário, ele falava assim... As pessoas, elas vão ter um computador para elas, né? Lembro que era uma risada, sabe? Tipo, meio que... Não lembro tom de deboche, sabe? Assim, e uma senhora, aquelas senhoras bem americaninhas, bem assim, sabe? Estereótipo americano, né? Olhou, se levantou assim, olhou pra ele, mas por que uma pessoa teria um computador só pra ela? Que utilidade vai ter isso? Sabe aquela coisa, tipo... Não consegui enxergar um escopo, por quê? Porque aquela realidade era outra. E ele olhava calmamente, ele só faltava dizer assim, olha, não me interessa o que você acha, é isso, sabe? E ele falava, não, cada um vai ter, às vezes até mais de um computador, eu acho que vai surgir alguma outra forma de tecnologia, de integrar tudo isso, que a gente às vezes nem imagina agora. Tu vê, a questão acho que do celular, que já estava, né, percebendo. E é todo um olhar a partir de Plutão e dos ciclos de Plutão. E aí eles pegam um ponto, aí claro, para quem gosta dessa questão de evolutiva, né, e da questão da alma e da transcendência espiritual, os nodos, né, então Plutão em relação aos nodos, sabe? Ali seria, por exemplo, o gateway, né, a sua chave para você trabalhar a sua evolução, porque os nodos são muito importantes, né, principalmente na astrologia kármica também. É interessantíssimo. Eu trabalho com isso, é uma coisa que eu levo, não, mas eu gosto de estudar, eu acho bacana, sabe? Eu entendo a visão e gosto de ver o raciocínio. Então eu não preciso, sabe? Eu só trabalho com essa, eu só estudo essa e pronto, ponto final, não vou mais ver nada. Eu não sei, eu acho que limita muito, né? Mas sou eu, ascendente Sagitário, falando. Ô, Neme, deixa eu te aproveitar e fazer uma última pergunta, já que você é especialista na tradicional. Você falou também que usava a Firdária, né? Uso, Você pode falar um pouquinho pra gente da Firdária? Eu uso a Firdária, assim, eu gosto de ver o que tá ativo ali, por exemplo. Então, a gente tem ciclos maiores, né? Então, a Firdária sempre começa a contagem, né, com o luminar. Então, se eu nasci durante o dia, o Sol, e se a pessoa nasceu durante o dia, durante a noite, a Lua, né? E vai fazendo a contagem caudaica. Uhum. E aí, para cada etapa da vida, é como se você tivesse um planeta gerenciando aqueles anos, né? Então, é um escopo mais amplo. Aí você pode ir calculando, digamos, um subgerente também, né? Então, digamos, eu agora entrei na minha Firdária de Saturno, certo? Terminei a minha Firdária da Lua e isso me faz o quê? Olhar de maneira mais afunilada para o mapa, sabe? Essa é a maneira que eu uso, né? Eu sei que não usam sempre da mesma maneira. O que eu uso? Eu gosto de olhar em relação aos conceitos gerais de Saturno, ok? Mas aí eu vejo o que Saturno representa no mapa da pessoa, né? Já que ela está numa Firdária de Saturno. Geralmente o primeiro ciclo, né, é puro, então é do planeta puro, Saturno, depois vai indo por ordem caudaica. E aí eu vou correlacionando com a revolução solar, né? Então, como que tá aquele planeta
na Revolução Solar, qual é a promessa dele no mapa natal, né? Quais são os aspectos que se mostram naquele ano, já que ele está ativo, né? Que ele, digamos, está mais sensível. E aí eu vou dando, é como se eu fosse dando um peso maior para o que está mais ativo, né? Não que as outras coisas não sejam importantes, elas são. Por exemplo, é como eu falei, se eu tenho uma profecção, e aí eu tenho o Senhor do Ano ali de Marte, né? Então Marte, ele já tem uma sensibilidade maior. Então os trânsitos de Marte, de repente, eles têm mais peso do que, de repente, um trânsito de Vênus, né? Uhum. A pessoa está numa profecção de Touro, observa os trânsitos de Vênus ao longo do ano, né? Porque Vênus é o senhor, o senhor do ano. E na Firdária eu também vejo, mas eu vejo em conjunto, eu nunca olho ela também sozinha, tá? Porque ela são ciclos maiores, né? Mais tempo. Então, eu vejo assim, olha, tem um cutucando, sabe, alguém cutucando nas suas costas dizendo, olha ali para Saturno também, né? Ele é o cara que pode estar em evidência. Sei lá, se você vai ver na sua Revolução Solar, poxa, ele tá cravado no ascendente da Revolução Solar, né? Dentro do seu mapa natal, ele é um planeta, às vezes, num ângulo também. Tudo isso a gente vai contando, vai meio que modulando, né? Uhum. Quer dizer, dá mais uma pista, né? Do que a pessoa tá vivendo. Exatamente, vai dando mais uma pista do que pode ter mais proeminência, por exemplo. Essa é a maneira que eu uso, tá? Eu não dizendo que é a maneira mais... provavelmente deve ter pessoas que usam de uma outra maneira, porque são ciclos planetários, né? Então você vai calculando os ciclos, né? Aí você pode calcular de acordo com a vida da pessoa. Sim, e ver o que mais bate, né? No final das contas é isso, né? Descobrir o que cabe também na vida da pessoa, né? O que a pessoa também enxerga. Às vezes a pessoa não enxerga, né? Então é o que eu sempre falo, também depende da questão da consciência, porque às vezes tá no nosso nariz ali, a gente tá... Acho que não, imagina, nada a ver isso. Quantas vezes eu falei isso? E questões familiares, assim, tu também correlaciona, assim, por exemplo, Sol com o pai, Lua com a mãe, Vênus com a esposa, Júpiter com o esposo? Então, não. Tem, por exemplo, na Védica, eles olham muito, por exemplo, Júpiter pro marido, né? Mas aí, por exemplo, é porque você vai estudar, eles têm essa questão do guru, né? E eu não acho isso muito numa visão ocidental. Eu gosto de olhar marido regente da 7, né? Ou, sei lá, esposa regente da 7. Faz sentido. Pai e mãe, eu olho pro Sol e pra Lua sim. Eu ainda correlaciono um pouquinho com as casas. Aí eu gosto de olhar, porque também tem duas visões diferentes, né? Eu gosto de olhar a casa 4 também como a casa da mãe. Embora hoje se use muito mais a questão dos pais com maior proeminência na vida. Então, mas eu olho sempre como a mãe e aí, claro, ainda pego a questão lunar pra colocar. Mas tem pessoas que invertem, né? Que a casa 4 seria do pai e a casa 10 é da mãe. Por que eu uso a casa 4 e a casa 10? Então, a casa 4 como a mãe, né? Porque a casa 10... Antigamente, quem que saía para trabalhar, né? Era o homem. A mulher era a que cuidava do lar, né? Da casa, do ambiente íntimo, enquanto o homem estava lá na questão de carreira. Aí também tem essa questão, a gente não, né? As pessoas que viviam naquela época, trabalhavam, quando elas iam trabalhar nas questões de onde a família trabalhava. A gente não tinha essa mobilidade social, a gente não tinha essa questão, o que eu vou fazer da minha vida? Vou estudar, sei lá, direito? Vou fazer, não tinha isso. Você seguia o que a família fazia, né? Então, se você era do comércio, ia pro comércio da família. Se você era, sei lá, do campo, você ia trabalhar no campo. Era geralmente a figura masculina, a figura paterna, né, que direcionava enquanto, né? A profissão. Claro, tem o questionamento do século XXI que não era mais assim, tá? E o que é muito válido, né? Então, eu olho, mas é claro, eu sempre dou, né, uma modulada, claro, no contexto de vida, né? Tem que entender que a nossa sociedade é mais complexa. Por exemplo, a gente diz assim, mas a mulher pode ser, por exemplo, a pessoa pode ter uma mãe que é a pessoa que comanda a casa, que, né? Ela não tem digamos, essa questão de ser do lar, bolinho de chuva, vamos tomar um cafezinho. Sim, mas geralmente a Lua vai estar numa posição que vai indicar isso, ou no meio do céu, em Áries. Eu vejo às vezes, minha mãe realmente é a que comanda, aqui, né? Que coloca tudo, e ela é uma pessoa que me mostrou muito que eu tenho que buscar o meu lugar no mundo, e passou isso, né? E eu vi ela realmente conquistando, sabe? Às vezes a pessoa tem uma posição lunar, ou até uma correlação com a própria regência da 4. Eu gosto de ver a 4 também como a base, né? Então, não necessariamente a questão da mãe, mas a base, os primórdios. Sei que na Moderna eles veem muito a linha do ascendente, né? A primeira casa. Mas eu gosto muito da técnica, que é um pouquinho mais antiga, ver a 4 como início da vida, né?
Então, a casa 4 seria o início e o fim da vida, né? A casa 4 é da onde a gente veio e a casa 10 é para onde a gente vai. E depois a gente finda ali, né? Do pó viemos, ao pó voltaremos. E essa questão de olhar a 4 como o início da vida é muito interessante, principalmente quando vem umas progressões ali, sabe? Parece que dá um gatilho bem, bem forte. As pessoas, geralmente, quando você pergunta, elas têm um gatilho que aconteceu por até mais ou menos, né? Primeira infância seria o quê? Até mais ou menos uns 7 anos, né? Assim, nunca é uma coisa só, né? A gente vai falando aqui, quando você vê, você já vai pra... É porque é isso, você vai puxando quando você... vou falar da mãe, mas aí eu vou falar da minha hereditariedade, de onde eu vim, da minha primeira infância. Aí já olho pro regente da 4, você vai correlacionando tudo. Queremos agradecer, Neme. Imagina, prazer. Nossa, muito obrigado. Imagina, prazer foi meu. Eu acho que você já tá cansada de falar. Foi maravilhosa a tua presença. Se deixar, a gente vai perguntando até amanhã. Muita gente vai aprender com o que você falou. Se não vai aprender também, busque aprender, né? O Instagram dela dá praticamente uma aula todo dia. Só prestar atenção. Deixaremos na descrição. Sim, a Neme também, ela tem o curso. Né? Eu fiz a tona com a primeira, porque o curso que eu tô dando não é curso gravado, né? Então eu junto com a galera, né? Tem uma colega nossa que tem uma amiga nossa que tá fazendo com você. A primeira turma que eu abri. Tá adorando. Ai, que bom. Inclusive, eu pelo menos conheci o teu perfil através dela, não conhecia antes. Eu acho que ela... E amei. Eu conheci através do Marcelo. Quando ele fez uma live com você, eu vi. É verdade. A minha primeira live, como foi com o Marcelo, eu nunca tinha feito. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Porque, como eu falei, né, essa questão da exposição pra mim é um aprendizado. Aí depois que eu fiz, ele falou, não, imagina, você vai gostar. Eu falei, ai, será? Agora você... Depois que eu fiz, eu falei, ai, adoro. Gostei. E você tem interação com as pessoas. Fala que não é vida. Você tem interação, e é muito legal. É diferente de você só no story, você não tem muito. Você vai ter depois, né? Claro, as pessoas vão... Você fica horas assistindo os stories dela. Aprendendo tudo na vida, né? Deixa tuas redes, então, pro pessoal que ainda não te conhece. Não é? Deixa suas redes. Tem o Instagram, né? Que é o que eu uso mais, que é o Neme Astrologia. Agora eu vou fazer uns vídeos mais técnicos no YouTube de análise. Eu procurava você, não tinha. Então, eu reluto um pouco com o YouTube, não sei porquê. Mas eu quero colocar... então, não sei, é coisa de gente velha, sabe? Não dá pra entender. E eu quero colocar análise, porque eu percebo que essa questão de direcionamento, né? Por exemplo, as pessoas são muito acostumadas a olhar, meu sol em virgem, aí é só isso. Aí a dificuldade de cruzar os alinhamentos ali, poxa, tem que olhar pro meu Mercúrio. Mas aí, sei lá, o meu Mercúrio vai estar, né? Eu tenho que ver onde é que tá a regência daquele, e vai cruzando. Então, essas questões de análise técnica que eu quero colocar lá, e aí é uma coisa que eu sentia muita falta também, né? A gente aprende muito conteúdo e muito contexto, e aí fica na prática, né? Como que eu vejo isso realmente? Então, eu vou tentar colocar lá, já tô fazendo alguns, logo E tem a máxima, né? Quando você ensina outra pessoa, você tá aprendendo de novo, reforçando, Nossa, demais! Cara, isso é a maior verdade que eu realmente aprendi agora com o primeiro curso que eu tô dando. E tem coisas que a gente estuda e, assim, depois é aquela coisa meio que batida na sua cabeça, né? Você já nem lembra mais do fundamento daquilo e tal. E faz umas perguntas e fala, realmente. Aí eu digo, nossa, naquele livro. Aí eu puxo o livro, sabe? Aí eu vejo, eu correlaciono com uma linha com a outra linha. E tá muito legal o curso, porque a galera tá num debate, sabe? Tá dividindo experiência. E era isso que eu queria, porque era uma coisa que eu senti falta, né? Então... tô muito feliz, assim, da integração deles, assim, sabe? E dividindo mesmo, sabe? Conversando, falando. É o que a gente tá fazendo aqui, né? O bate-papo mesmo. Essa família astrológica é tudo. Aqui, o podcast veio disso, na verdade. E é muito válido isso. Muito válido. Quando a gente não tem, é que a gente percebe, poxa, eu quero conversar. Eu tinha muito isso, cara, eu quero falar sobre astrologia, não tinha ninguém pra falar. Eu comecei o IG com isso, né? Eu falei, gente, eu vou ter que achar alguém que goste também. Eu comecei a colocar lá, assim, meio, né, despretensiosamente. É legal, a gente vai interagir. Qualquer coisa a gente convida de novo já. Você voltar. Nós falem muito inteiro. Ai, gente, eu adorei participar. Obrigada pelo convite mesmo. Nós amamos a tua presença. Quem agradece a gente. Muito obrigada. Bom, a gente que agradece. E eu serei sua aluna na próxima turma, tá? Pode adotar meu nome na lista. Eu já falei pra ela que eu também Provavelmente eu também. Apesar que eu disse que eu não ia fazer mais curso, né?
Não sei. Tenho que ver qual palavra eu vou cumprir. Não sou sei, geminiana. tipo, alguém fala, tem o curso X, opa, quero. Qual das ações é a mentira da geminiana? É bem assim. Vocês já sabem onde recorrer, né? Delírios astrológicos. Procura no Google, você vai achar a gente. E as redes sociais. É tudo delírio Você quer que astrológico. fala? Todo dia eu falo. Joga deles aqui, não tô achando bem. Gilvan tá querendo popar a edição. É preguiça, é o touro dele. Ai, gente, então vamos ficando por aqui. E até o próximo episódio. Até a próxima. Tchau, tchau, delirante. Tchau. Tchau, tchau. Não, gente, Pode fazer, vai lá, Deli. Vai lá, preparada. Eu Vai, vou Deli. dizer pra chamar ela pelo nome certo, porque, né, a gente não tem fundos pra pagar a terapia dela ainda. É isso. Depois fala que não gosta de gêmeos. É Vai tudo pra cá, não gosto não. Eu sou obrigada, Eu me esse amo. veio do céu e gêmeos me obriga, mas eu não gosto.